Então, nós vamos falar hoje dos 5 mandamentos da igreja. Certamente você conhece os 10 mandamentos, aqueles que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. As 3 tábuas que falavam, aliás, a tábua que falava dos 3 mandamentos sobre a nossa relação com Deus e a tábua que falava dos 7 mandamentos que se relacionam os homens, né, nas suas relações humanas. Mas existem 5 mandamentos que são manifestos pela igreja. Isso porque São Pedro, lá no capítulo 16 de São Mateus, recebeu o poder das chaves. Então, aquilo que Cristo prometeu, que você desligar na terra será desligado no céu, o que ligar na terra será ligado no céu, manifesta-se nesses 5 mandamentos da igreja. Esses 5 mandamentos da igreja, no entanto, não são um fardo excessivo que a igreja impõe e coloca, como querendo dificultar a nossa vida. Eita, já não bastavam os 10 mandamentos, agora a igreja coloca mais 5. Não. Eles são só a repercussão de uma vivência cristã sadia e madura. Não faz sentido nenhum que um bom cristão não viva esses 5 mandamentos. Então é só a parametrização positiva, para usar um termo jurídico, e colocar em leis estabelecidas aquilo que um bom cristão já vive. Você mesmo vai perceber a partir desse vídeo. Esses mandamentos, eles querem, na verdade, situar o ser humano de uma vivência pastoral tranquila, autêntica, no mínimo necessário. O mínimo necessário para ser cristão, o mínimo necessário para ser católico, é viver esses 5 mandamentos. Não tem como ser católico e se afastar desses 5 mandamentos. Você vai ver por quê. Primeiro mandamento está aqui no parágrafo 2042 do Catecismo. Participar da missa inteira aos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Veja, quem é cristão de verdade, quem é católico de verdade, jamais se ausenta da memória eucarística, da lembrança eucarística, da experiência eucarística que todos nós exercitamos na missa. A missa é a memória que nos arrasta para o presente de Deus, que é a eternidade. Ou seja, a eternidade de Deus se manifesta na missa. Aquilo que nós acreditamos, o compêndio da síntese da nossa fé a partir da fórmula do credo, da oração do Pai Nosso, da experiência com a presença real de Cristo na Eucaristia, tudo isso está na missa. Como é que você vai ser católico e não vai à missa? Impossível. Eu tenho uma experiência curiosa de um amigo que não ia para a missa. Quando eu fui visitar a casa dele, a mãe disse, leva ele para a missa. Eu falei, bom, que horas a senhora vai? Ela falou, eu rezo de casa. Bom, se ela reza de casa, como é que eu vou arrastar o filho dela para rezar da igreja, para rezar na missa? Não consigo fazer isso. Isso não é uma experiência autenticamente católica. Numa família autenticamente católica, os pais insistem para os filhos irem para a missa quando eles têm muito pouca idade. Porque depois de um tempo, eles mesmos já entendem essa obrigação, essa necessidade. Tanto que os pais insistem os filhos para irem para a escola quando eles têm pouquíssima idade. Quando eles não estão habituados com a professora, com os coleguinhas. Depois que eles vão, eles já sabem. Começou o ano letivo, eu preciso ir para a aula. Estou de férias, mas a vida é o ano letivo, é a turma na qual eu me inseri, os amigos que eu tenho naquela sala, naquela classe. O pai não precisa ficar todos os dias justificando por que o filho tem que ir para a escola. Ele já tem consciência disso a partir da maturidade que ele experimenta com o passar dos anos. Então o católico do mesmo jeito. Não é uma insistência da igreja, esteja na missa, esteja na missa, esteja na missa. Porque já brota do coração que reconhece a importância de Deus na sua vida. Que entende que Deus é uma peça importante, chave, fundamental, elementar, essencial da nossa existência. Então, a partir disso, pedir que cada católico vá à missa aos domingos não é pedir demais. É pedir que seja católico. E é isso que a igreja tem feito quando diz que o primeiro mandamento é ouvir missas inteiras aos domingos e dias de guarda, ou seja, dias solenes. Esses dias estão estabelecidos no Código de Direito Canônico, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo. São dias que o Código prevê a participação obrigatória dos fiéis, certo? E esses dias no Brasil são muito simples de serem vividos, porque ou eles caem em feriado, como por exemplo o Corpus Christi, ou eles são transferidos para o domingo, como por exemplo a solenidade de São Pedro e São Paulo, que é dia 29 de junho, ou até mesmo a solenidade de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Caso não caia no domingo, a igreja transfere essa solenidade para o domingo seguinte. Então é muito fácil de viver os preceitos aqui na nossa igreja do Brasil, porque a nossa conferência episcopal já deu um jeito de que nós vivêssemos de maneira sadia e adequada essas realidades. O segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez por ano. Olha, essa confissão ao menos uma vez por ano é presumida em situações em que as pessoas não têm acesso aos sacerdotes com facilidade. Então imagine, eu me recordo que uma vez um padre veio visitar aqui a minha região e ele era da Amazônia. E esse padre, ele comentou que na paróquia dele haviam 79 comunidades. Que absurdo, né? Tantos fiéis, tantas comunidades para tão poucos padres.
É verdade, na Amazônia ainda existe essa carência tão grande de sacerdotes e de missionários. Pois esse padre estava lá. Imagina o que é esse padre, visitar comunidades às vezes uma vez por ano. Como ele vai conseguir confessar essas pessoas? Não dá, ele não tem tempo, ele não consegue. Humanamente é impossível para esse padre. Então veja, se ele não consegue confessar com frequência, ao menos uma vez, quando ele estiver lá, e ele disse que ao menos uma vez por ano estava em cada comunidade, que ele confesse as pessoas. Seria pedir demais para esse padre. Ah, confesse as pessoas mensalmente. Talvez seria excessivo pedir a essas pessoas que moram tão distantes do sacerdote, confessem-se ao menos uma vez mensalmente. Então a igreja, para não ser pesada, para não ser um fardo insuportável, diz: confesse-se ao menos uma vez por ano. O mínimo, o básico. Mais ou menos como quem diz: ao menos uma vez por ano faça uma faxina na sua casa. É isso que a igreja pede quando diz: confesse-se ao menos uma vez por ano. Para não ser pesada demais, mas para dar o indicativo. A confissão é fundamental. A confissão é importante. Há pessoas que se confessam só quando vão receber os sacramentos, né? Ah, fiz a primeira comunhão, me confessei. Aí precisei ir para a crisma me confessar. Fui casar, o padre disse que se confessasse. Veja, imagina, 3 vezes na vida? Não, uma vez por ano. Mínimo, é isso. O terceiro mandamento tem a ver com esse. Porque diz assim: receber o sacramento da Eucaristia ao menos na Páscoa. Pelo menos uma vez por ano. Uma situação circunstancial parecidíssima com essa. Imagina, esse mesmo padre, nessa mesma comunidade, que na Páscoa ele consiga visitar essa comunidade, confessar as pessoas e dar a comunhão a elas, é o mínimo, é o básico. Mas você que mora na cidade, você que tem acesso ao sacerdote, ainda que seja pequena a sua cidade ou não, o seu bairro, mas você consegue se locomover uma vez na semana para procurar um sacerdote em um santuário, em uma igreja conventual onde tem confissão com frequência. Você consegue se confessar com mais frequência sempre que necessário. E também consegue comungar com a frequência necessária daqueles que vão à missa a cada domingo. Então, sendo assim, a igreja coloca esse mínimo, confessar uma vez por ano, e também esse mínimo de ao menos uma vez para comungar na Páscoa, como sendo aquilo que necessita um católico minimamente. Mas todos nós que exercitamos a nossa fé com mais frequência e temos acesso aos sacerdotes, devemos fazer com mais frequência. Confissão, é recomendável, inclusive, que se faça uma vez por mês, a partir de uma análise, como a gente faz uma faxina na casa uma vez por mês, né? Retira os livros, recolhe as coisas dos guarda-roupas, varre a casa, afasta os móveis, a gente faz isso uma vez por mês, então seria necessário e importante que a gente fizesse também o exame de consciência que nos facilitasse uma confissão uma vez por mês, né? Ainda que não seja uma confissão assim de pecados graves, etc., mas uma reflexão sobre como o amor de Deus tem brotado e tem funcionado na nossa vida. Se fomos mesquinhos, se descumprimos os mandamentos, se fomos egoístas, se não estivemos disponíveis à caridade, todas essas coisas podem ser avaliadas. A gente pode até fazer, quem sabe, um exame de consciência diário antes de dormir. Isso vai nos ajudar com certeza a fazer um exame de consciência prestes a uma confissão depois de um mês, como uma atualização do sacramento da penitência. Depois, a igreja recomenda, como quarto mandamento, jejuar, e detalhe, comunhão a cada domingo, todas as vezes que nós somos à missa. Mas é possível também comungar durante a semana. Às vezes você tem um tempinho, passa na igreja, vai a uma missa, às vezes tem missas de 30 minutos durante a semana. Vai à igreja, reza um pouco, se faz presente na presença eucarística de Deus que está lá no sacrário, comunga, pede ao padre para comungar lá no fim da missa, vai lá à fila de comunhão e recebe Jesus. Aquilo com certeza vai dar outro sentido, outro tom ao teu dia. Quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja. A igreja nos obriga a jejuar e fazermos abstinência de carne 2 dias por ano. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, obrigatoriamente. Jejum e abstinência de carne. Acontece que as sextas-feiras são dias penitenciais. O Código de Direito Canônico, inclusive, prevê que sejam dias de abstinência de carne. Mas é possível que você faça uma comutação, que você transfira essa abstinência de carne para uma obra de caridade, para uma oração prolongada, para um exercício de piedade aprofundado. Você pode fazer isso. Mas se quiser fazer uma abstinência de carne e entrar em comunhão com a igreja, que tem esse costume antigo de às sextas-feiras fazer essa recordação da paixão do Senhor a partir da abstinência de carne, você está convidado. E isso também é uma extensão desse mandamento da igreja. O quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Veja, todas as ajudas que nós fazemos aos santuários, às paróquias, aos conventos, são ajudas para a manutenção do clero, para as obras de caridade e para a manutenção do culto. Toda ajuda que nós fazemos à paróquia é para isso. A igreja não estipula valor. É verdade que o Antigo Testamento pensa um dízimo, ou seja, 10% daquilo que nós ganhamos, 10% daquilo que nós produzimos, 10% das riquezas que nós alcançamos a cada mês. Mas a igreja não estipula. Isso, inclusive, facilita que a gente não só dê 10% como quem se livra assim de um fardo, mas que a gente dê a quantidade que achar necessário.
Se nesse mês o padre quer fazer uma reforma e precisa de mais e eu posso dar 20%, posso dar mais, posso dar uma quantia fechada, que dê. Se eu posso dar menos, se eu não tenho condições de fazer alguma coisa com o dinheiro que eu recebo, mas eu posso ajudar de alguma forma e digo assim, padre, dispensa a faxineira essa semana, eu vou limpar a igreja. Padre, dispensa a pessoa que vai organizar a secretaria hoje, porque eu vou fazer esse serviço. É uma forma de você contribuir com a igreja. Então, quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, é uma forma muito ampla de serviço à comunidade paroquial e à igreja como um todo. Às vezes você não pode ser um missionário, mas você pode manter o missionário que vai lá e ensina as pessoas a viverem, amarem, conhecerem a Deus de maneira mais profunda, tá certo? Então, esses 5 mandamentos da igreja, na verdade, querem manifestar o mínimo que nós devemos ter para sermos católicos de fato, para experimentarmos de fato a experiência da nossa fé cristã que nós renovamos a cada domingo.